Então não fica tá difícil, fácil, né, de distinguir, não. Maravilha. Bom, para falar desse assunto que nos intriga tanto, extraterrestres, pessoas, objetos não identificados, CSI, a gente sabe que por trás dessa questão existe todo um jogo comercial, existe um jogo político, existe um jogo da mídia e um assunto tão controverso. Justamente. E aí? Eu só queria fazer uma definição da ufologia para quem está nos escutando, nos ouvindo, né? Ou nos vendo agora também, porque tem uma separação bastante... Há uma distância muito grande entre o que a ciência faz e o que nós, ufólogos, fazemos. A ciência, né, pela astrobiologia, que é uma ciência nova da astronomia, ela busca evidências de sinais de vida no universo. Estudando ali planetas, asteroides, né, fazendo análise de solo, ou seja, na tentativa de... É o que a NASA está fazendo agora em Marte, fez lá no asteroide Bennu, coletando amostras, para tentar... Isso é ciência. A ciência, ela busca elementos para comprovar a vida. Né? Então, nós, ufólogos, o que nós fazemos? Nós, basicamente, nós somos coletores de casos. Nós estudamos aquilo que é chamado de objetos voadores não identificados. A partir do momento que é objeto voador, significa que é algo sólido e que está dentro da atmosfera, porque no espaço nada voa, né? Então, a ufologia, ela se detém basicamente aos registros de baixa altitude, dessas luzes estranhas, desses objetos estranhos que são registrados desde tempos, né, imemoriais até hoje. As pessoas fotografam, filmam e, às vezes, relatam a presença de seres. Então, nós, ufólogos, fazemos esse trabalho. Nós coletamos esses registros, né, tanto fotos, vídeos, como também documentação oficial. Nós também fazemos essa coleta Então, ou seja, o ufólogo faz todo esse mapeamento, esse estudo desse corpo de evidências que faz com que nós temos a certeza que essa resposta já está respondida. Os OVNIs existem, eles são reais, tanto que todas as forças armadas do mundo inteiro possuem departamentos específicos para estudar. O Brasil, via de regra, é um deles. Né? O Brasil teve o seu grupo de pesquisa, o CIOANI, né, que funcionou na década de 50, 60 até meados de 70. No início de 70. Não, eu acho que o CIOANI ele foi só na década de 60 só, eu acho. Agora eu não vou lembrar. Ele teve o pré-lançamento dele, foi entre só os militares. E aí, como os militares viram que os civis estavam um pouco na frente, então eles resolveram pegar os civis, como o Uwe Brandt Aleixo, o Antônio Faleiro e tal, e trazer para o grupo deles, para ali dividir o conhecimento, né, que os civis já tinham. E, ao mesmo tempo, ir em áreas que eles não iam, né, porque eles não tinham condição de cobrir determinados lugares. Então... o CIOANI, como o Albert lembrou muito bem, foi um órgão criado pela Força Aérea Brasileira, acho que no 4º Comar, lá em São Paulo. Ele produziu 2 boletins, um com as regras e o segundo com 70 casos, que foram pesquisados pela Força Aérea Brasileira. Então, como você pode ver, se não existe, como é que existe um grupo a pesquisar o nada? Não só aqui no Brasil, mas em todo mundo. Todo mundo. Sim. Todo mundo se fala de aparições, se falam de pesquisadores, inclusive do próprio governo, né? Sim, essa parte de ufologia e governo é uma coisa já antiga, que já vem... Praticamente, né, muita gente fala que a ufologia começou em 47, na queda de um possível OVNI em Roswell, nos Estados Unidos, né, no deserto de Sonora, né? Sonora, Novo México. Foi no Novo México, né? Então, de lá para cá, vários relatos de envolvimento dos militares com objetos voadores não identificados. E o Brasil, dentro de todos, é o que predomina com relação a esse fenômeno, porque em 77 a Força Aérea Brasileira ela deflagrou aqui no Pará a Operação Prato, que foi a maior investigação militar sobre isso. Feita no mundo. Foi a maior investigação militar feita no mundo sobre ufologia. E olha que essa investigação aí da Operação Prato,
ela não foi uma coisa aleatória, não. Morreu gente, sugavam sangue das pessoas. Se você, tanto que é chamado lá de luz do chupa-chupa ou luz vampira, luz né? vampira, né? Geralmente, OVNI só aparece à noite. Absolutamente. Não, deixa ele terminar. A gente percebe, assim, vê alguns relatos, a gente vê que o disco voador só vem à noite. Isso é verdade? Não, absolutamente. Tem... Olha, eu lembro que teve um pesquisador que foi muito claro a respeito disso. Ele falou o seguinte, durante a noite é muito mais fácil, porque ele vem uma coisa luminosa, então te chama a atenção. Uhum. Mas durante o dia, o céu está claro, sol, você passa só para ver se vai chover ou não, sabe como é que está o tempo, e ninguém perde tempo de ficar olhando para o céu durante o dia. A não ser que seja algo que chame a atenção. Exatamente. Bom, uma coisa que nós mineiros, um caso ficou muito conhecido, não sei se vocês conseguem relatar melhor, é o tal do chupa-cabra. Não tem como nós não falarmos aqui nessa noite sobre o tal do chupa-cabra. Ufologia, explica. Na realidade é o seguinte, Minas Gerais, acho que foi um dos poucos estados onde esse fenômeno, não vou colocar esse nome, ele praticamente não ocorreu. O chupa-cabras é um fenômeno que começou a ocorrer, acho que no México, né, na América Central, sim, e depois veio para o Brasil. Esse nome, né, que eu não gosto, chupa-cabras. Eu particularmente cheguei a pesquisar, cheguei a pesquisar alguns casos, eu pesquisei. Eu e o Márcio, que está na França agora, né, o Márcio Vicente Teixeira, um caso que eu pesquisei em Lafayette, outro em Ibiaí, e nada do que foi pesquisado aqui, eu trabalhei durante 6 anos numa empresa onde tinha biólogos e zootecnistas, uma empresa que fazia projetos para a criação de animais silvestres. Uhum. E eu tive a oportunidade de conversar com vários fazendeiros. Eu tenho lá nos meus arquivos várias fotos de animais mutilados, capivaras, pacas. E assim, aqui em Minas Gerais, não há nada substancial que realmente encaixe dentro daquilo que eles falam que é o chupa-cabras, né? Que o animal morto dentro daquelas características. Então, assim, eu acho mais uma lenda essa coisa de chupa-cabras, né? Agora, existe na ufologia, né? Só para não alongar, são as mutilações de animais que ocorrem há muito tempo, que são quando o animal aparece com algum tipo de incisão, parece cirúrgica, que realmente não tem nada a ver com uma predação animal, é uma coisa natural. Então a gente tem que separar essa coisa de chupa-cabra de mutilações de animais, que realmente é um fenômeno que ocorre na ufologia. E lendas urbanas também, né? Sim. E até porque se você pegar a história do chupa-cabra, eles tentam colocar o chupa-cabra como um ser alienígena, uma coisa assim. Não é. Não é porque um ser daquele tipo não pode construir, e não pode construir tecnologia complexa. Você imagina um chupa-cabra inventando, criando um disco voador ou uma nave que viaja pelo espaço. É impossível. Não cabe, né? E também a mutilação de animal, tem casos de animais que aparecem sem uma gota de sangue inclusive, no corpo. Então, inclusive, tá na gráfica agora, estava vindo para cá, o pessoal da gráfica lá do Paraná me mandou uma mensagem para me aprovar os arquivos. Eu vou lançar agora, vou fazer questão de mandar um livro para você de presente. Opa, saindo da crise. É o meu primeiro livro sobre ufologia. Já tem 4 livros publicados, né? Mas é o meu primeiro de ufologia, contando a minha trajetória, minha e do Albert, né? O Albert, que, inclusive, que faz o prefácio do livro. Vai ser o volume 1. E olha que isso aí vai até o volume, sei lá quanto. Porque eu vou publicar todas as nossas pesquisas e meu acervo. E nesse livro tem vários casos de mutilação de animais. Aqui está a capa do livro, aqui eu imprimi só para você mostrar. Vai sair agora, daqui lá para o dia 15, Os Invasores, né? E quem quiser adquirir esse livro, porque eu não fiz uma quantidade muito grande, então assim... mais uma vez, isso aí vem do lance da nossa capacidade de poder fazer as coisas. Nós não somos ajudados nem financiados por ninguém. Tudo feito assim, toque de caixa. Toque de caixa. Mas esse livro tem um caso, inclusive, que saiu publicado no jornal que o Albert, pouca gente sabe, mas o Albert ele fez a primeira revista aqui em Minas Gerais sobre ufologia, revista ufológica, e uns jornais que eram vendidos em banca, uns jornais desse tamanho, o jornal ufológico, e nesse livro tem algumas coisas
pesquisadas pelo Albert sobre Não, mutilação de animais. o trabalho do Paulo é incontestável. Isso aí vocês vão ver. Olha, quando lançar esse livro, vocês não vão ter só. Vocês vão ter um arquivo geral brasileiro e mundial. Vocês vão ver casos realmente que estão comprovados e as testemunhas estão ali. Agora eu quero brincar um pouquinho aí com vocês aí. Abdução. Nós sabemos que existem vários relatos de pessoas que foram abduzidas, pessoas que foram tiradas da Terra, foram levadas até a nave. Isso é um mito, é verdade? Eu vou deixar até o Paulo falar sobre isso. Não, vamos dividir a razão. Hoje eu vou fazer muitas perguntas, mas são perguntas assim, não tão inteligentes, mas o público quer saber dessas perguntas. São todas pertinentes. A gente está fazendo uma troca. Eu só quero fazer uma divisão, porque eu tenho pavor desse nome, abdução. Isso aí é um batom, é uma maquiagem que criaram para tentar explicar um sequestro com violência, que nada mais do que é um sequestro. Sequestro é um ato de violência. Sabe, você foi sequestrado, você foi contra a sua vontade. Aí os camaradas que são os defensores dos extraterrestres, para justificar tudo que eles fazem de errado, foi abduzido. Essa palavra não existe no português. Não, agora, essa palavra, agora que ela está aparecendo nos dicionários, a abdução ligada à ufologia. Até então, a abdução no dicionário não remetia a sequestro. Mas, respondendo à sua pergunta, aqui em Minas Gerais ocorreram os casos mais fantásticos vou colocar abdução, porque agora já está começando. Os casos mais fantásticos de abdução ocorridos no Brasil ocorreram aqui em Minas Gerais. Caramba! Os casos mais fantásticos. Você vai ver no livro, mas então, assim, o Paulo vai citar 2 ou 3 olha aqui só, que são de... não tem como a gente aqui entrar em detalhes de todos, porque são casos extensos. Caso Vilas Boas, que ocorreu em São Francisco dos Sales em 57. Teve sexo com uma mulher do espaço. Onde ele foi levado... Eu ouvi sobre esse caso. Ele foi levado para dentro de uma nave, ele passou por um processo de limpeza corporal, eles extraíram o sangue dele e depois ele foi, entre aspas, forçado a fazer uma relação sexual com uma tripulante da nave. Que para ele, segundo ele, era uma pessoa normal, dentro dos padrões humanos, só tinha ali algumas diferenças, né, pontuais, detalhes, mas era uma figura humana em si. E uma com coisa todos os órgãos femininos? Sim, tudo normal. Tanto né? que no final do ato ela apontou para o vento e apontou para cima, dizendo, isso aqui eu vou gerar lá em cima. Que ele entendeu sendo assim, né? Nós temos o caso Hermine Bianca, nós temos o caso José Antônio da Silva, um policial que foi abduzido aqui em Matozinhos, numa localidade chamada Bebedouro. Olha para você ver, ele foi abduzido aqui e foi aparecer em Pedro Nolasco, no Espírito Santo, depois de 5 dias. Nós erramos, que eu pedi desculpa aqui, que nós falamos no RadioCast, lá que foi 76, não, foi 70. 1970 o caso. Então, nós temos o caso... tem o caso do Hermelindo, o Arlindo Gabriel lá em Baipendi, ele não foi abduzido, mas ele foi levado para dentro da nave, onde os seres mostraram para ele algumas coisas. Quer dizer, ele entrou e saiu da nave. Então, Minas Gerais tem vários casos de abdução interessantíssimos e casos bem documentados. O Hermelindo que o Paulo citou, por exemplo, ele teve uma briga corporal com 2 seres. Um tentou ganchar o perna dele, conseguiu, mas ele lutou corporalmente com um. Aqui em Vargem Grande, perto de Baldim. E tem um caso que está nesse livro, inclusive uma foto histórica que nunca foi publicada, tirada pelo Albert. O Albert é o meu ídolo na ufologia. Mas sem brincadeiras, né? Do Ocilo, um senhor de tabuleiro, Joaquim que foi Eloy. Abduzido por volta de 6h30 da tarde e foi reaparecer 11 horas da noite, deixado em cima de uma pedra. Na beira de um córrego. E os seres teriam deixado na testa dele uma espécie de botão, uma coisa fincada na testa dele. Inclusive o vídeo que tem lá na OVNI Pesquisa, ele fala... Tem entrevista dele e fala assim, eu estava meio abobado, passei a mão assim, o botão caiu e caiu dentro daquele córregozinho que passa ali do lado. Eu fiquei 2 dias ali, rapaz, procurando o raio do troço. E no vídeo ele mostra o furo, né, que ficou na testa dele. E essas abduções são rápidas, né? Não, por exemplo, a do José Antônio da Silva foram 5 dias.
né? Do Nilson Páter, o que aconteceu em Catanduva, em São Paulo, também foi deixado no Espírito Santo, também foram 5 dias. Então, assim, agora, algumas têm um tempo mais curto, outras mais longas. Eu pesquisei um caso em Valadares, em 96, do Plínio Bragato, que também está no livro. Ele foi abduzido no Pico do Bituruna, por volta de 6 horas da tarde, e foi aparecer a 780 quilômetros, em Montes Claros. Caramba! Isso aí não é só isso, não. Tem gente que apareceu lá em Rondônia, né, Paulo? Como é que foi? O Paulo tem um caso também. Tem um professor da Unicamp, de São José dos Campos, né? Ele saindo do banco, ele estava indo para a universidade dar aula. Importante falar o ano. O ano em 74. Em 74. 74, pessoal. Eu vou só para fazer um remendo de vocês aqui, para vocês relembrarem. 74 aí não tinha filmadora, a gente não tinha celular, aí não tinha tecnologia. Muita gente não tinha televisão. Não tinha nem televisão. Então, quer dizer, para o sujeito inventar uma história tão complexa e tão bem elaborada e aparecer num lugar de onde ele apareceu, saindo daqui, você não tinha carro, não tinha ônibus que levasse lá nesse tempo. Eu sou um pouco controverso quanto a isso, né? O filme dos Jacksons. Milhares e milhares de que eles foram gerados anos atrás e hoje é atual. Pois é, mas é igual eu estou te falando. Spielberg, né? Aquelas histórias fantásticas, a gente pode falar até o Star Wars, que foram gerados muitos antes e hoje você fala assim, cara, isso é real e é possível. Só uma complementação aqui rapidinho para fechar isso aqui. O caso do José Antônio da Silva, o policial militar, ele estava pescando no dia de folga dele e ele foi deixado... Isso foi aqui em Minas, né? Foi aqui em Minas, em Matosinhos. Ele ficou 5 dias desaparecido dentro de uma nave. Quando ele foi deixado lá no alto de um pasto, lá a 32 quilômetros de Pedro Nolasco, uma das pernas dele reduziu 4 centímetros. Uai. A perna esquerda. E aí ele passou a ter dificuldades de andar. Então ele voltou com os machucados, né, por causa do capacete que eles colocaram nele. E assim, sabe muito bem, né? Um militar, ele tem, ainda mais nessa época, ele passava por um rigoroso... Isso é curioso. Sim. Então, assim, o caso dele foi exaustivamente pesquisado pelos melhores pesquisadores e até hoje ele é ainda vivo, né? O José Antônio da Silva, ele é vivo, tem 84, 85 anos. É curioso que ele viu na nave, ele viu 4 seres mortos. 4 pessoas mortas na nave. Assim, seres humanos, né? Era um negro, um branco, acho que tinha um asiático, e ele pegou e falou assim, eu vou enterrar o 5º. Aí eu lembro que o Uwe perguntou para ele assim, mas, eu não sei se foi o Uwe ou o Roberto, mas porque... Qual a garantia que você tem que aquilo ali era? Ele falou, meu filho... Qual é a garantia que você acha que eles estavam mortos? Eu sou policial. Eu sou policial, conheço um cadáver. Mas o caso do José Antônio da Silva é extenso. É um negócio assim... Então, assim, estou só pincelando Ele vai estar todo no livro, não? Não, o do José Antônio da Silva, nesse livro não, vai estar no 2º volume. Ótimo. E esses casos de abduções... ou sequestro, como diz o Albrecht ali, que foram... Eu prefiro sequestro, eu gosto de ser incisivo, eu gosto de ser direto. Esse negócio de ficar passando pano não é comigo, entendeu? A violência, até porque o pessoal que deve estar em dúvida aí, 78, alguma coisa por cento aí, ou 80%, uma coisa, o Paulo está com essa estatística aí, eu não guardo assim de cabeça, são de casos agressivos, eles são violentos. Sabe? É isso que eu ia perguntar. Aliás, você não pode esperar de seres tão furtivos, que agem na calada da noite, sabe? Em áreas rurais, em áreas que as pessoas estão isoladas, sabe? Tentando pegar essas pessoas. Você não pode dizer... Na realidade, a ufologia, para quem está nos ouvindo pela primeira vez, não existe romantismo nenhum. Nenhum. O Uwe Brandt Aleixo, que foi o maior pesquisador da América, para mim, do mundo, o Uwe Brandt Aleixo, né? Ele desenvolveu um método muito interessante que está no livro aí, o meu livro Os Invasores, que quando ele ia entrevistar as pessoas no meio rural, na década de 50, 60, poucas pessoas sabiam escrever. Então, ele chegava e falava com a pessoa assim, poxa, desenha aqui para mim no papel o que você viu. As pessoas tinham vergonha. Aí, ele era psicólogo. O que ele criou? Ele levava essa massinha de modelar, entregava na mão, porque o pessoal do campo, eles têm muita habilidade manual. Sim. Eles têm habilidade manual. E a pessoa moldava o objeto que ela via. Aí ele colocava em cima da mesa e fotografava.
Então, uma das coisas que o UVEL fez. E o UVEL, dessas mais de 1.500 casos pesquisados, ele foi taxativo. 99% dos casos são agressivos. São. Então, faz jus aí a palavra sequestro, né? É. Bom, galera, deixa eu mandar aqui um boa noite aqui pro Resenhando do Serrão, um programa que também é gravado aqui na Casa Podcast. Hoje eu vou conhecer as minhas origens. Me chamo de ET. Chama de ET, então ele vai conhecer as origens dele. O Fabiano Souza, bancada demais, vou estar acompanhando. Existe um caso que o Albert chegou a comentar rapidamente em uma live, uma rápida live. Teria ocorrido no bairro Estrela d'Alva, em BH. Não sei se seria o caso de arquivo de UFIO. Do UVEL, né? Não, UVEL. Realmente aquela região ali, aquela região então hoje... foi aqui bem em Belo Horizonte mesmo? Foi. Inclusive, o pessoal me cobra muito a respeito do caso do motorista de táxi que levou 3 seres estranhos para um lugar mais estranho ainda. O que eu chamo de casos apócrifos, né? Porque eu fui roubado nos meus arquivos, ou por eles de farda, né? Depois eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa história. Mas pode continuar, desculpa. Olha, essa história é muito longa, sabe? Mas eu posso, assim, fazer uma pincelada. Eu vou lançar um livro que eu quero lançar 2 casos que eu não quero deixar se perder na história. Porque hoje eles podem parecer absurdos, sabe? Principalmente o caso da mulher que comia folhas. Mas eu quero lançar esses casos e deixar registrado, porque eles não podem desaparecer. Entendendo? Agora, você pode estar certo que aqui em Belo Horizonte tem muito caso. Aconteceu muita coisa em Belo Horizonte. Muita coisa. E que as pessoas não comentam, né? Não. Mas é porque são informações que circulam só no meio, né? Só no meio. Da gente que está na área, a gente conhece. Eu posso te garantir com certeza, na década de 60 até meados da década de 70, inclusive tinha muito caso de seres estranhos andando aqui no nosso meio. Inclusive, só para fechar aqui, um caso que aconteceu aqui dentro de Belo Horizonte, o caso Sagrada Família. Sagrada Família. Que uma nave com 4 seres, um deles desceu e travou contato com 3 crianças. Hoje, um deles, o José Marcos Gomes Vidal, a gente entrevistou em 2020, inclusive está aí no livro, Os Invasores, que é considerado um dos casos mais famosos da ufologia mundial. Ocorreu aqui no bairro Sagrada Família. Aliás, vou aproveitar a sua audiência. Em 63, aqui, né? Em 63. Aproveitar a sua audiência, Marcos, se ele estiver ouvindo a gente, Marcos, precisamos fazer contato com você, viu? Maravilha. A bola do jogo. Estamos aqui presente. Curiosamente, o Wilter, do Agora Podcast, ele falou assim: Paulo e Albert são tops demais. Obrigado. Vocês estiveram no Agora Talks, né? Nós participamos do podcast deles. Foi bacana demais. Boa noite. Vamos falar sobre a Área 53. A bola do jogo pediu para falar sobre... 51, né? Na verdade é 51. Que inclusive está aí na revista 19, está aí um artigo do Sérgio Santana. Bom, o que eu vou resumir da Área 51 é o seguinte. É uma área militar que já opera desde o final da Segunda Guerra Mundial. É basicamente uma área onde o governo americano testa armamentos, aeronaves, faz testes nucleares. Lá foram detonados, deflagrados várias explosões nucleares, explosões nucleares subterrâneas como é que fala? Na superfície, né? Quando eles desenvolveram a bomba H, né, que é uma bomba assim que acho que é essa que destrói tudo, que é vivo e deixa só as coisas que estão, casas, por exemplo, em pé, certo? Então foi desenvolvido ali. Então acontece, aí o governo americano, como era uma área estritamente bem protegida, né? Ela fica a 150 quilômetros de Las Vegas, a Área 51. Na verdade, esse nome, Área 51, foi dada pelo público, porque ela não tem essa nomenclatura militar, né? Mas só para encerrar, aí quando começou a surgir aqueles boatos de que lá o governo americano testava discos voadores, o pessoal começou a ver que ali só fazia isso. E para o governo americano foi uma beleza, por quê? O lado comercial que eu falei... Não, porque desviava realmente o que eles faziam lá. Que agora eu que vou dar uma fechada nisso aí, porque o pessoal fala assim, ali eles pegaram um disco voador e fizeram a engenharia reversa dele, já tem uma nave lá funcionando e tal. Eu pergunto a você, se tivesse realmente
O governo dos Estados Unidos, o Elon Musk, por exemplo, estariam gastando fortunas em lançar naves para o espaço com combustível sólido. Você pode ver que agora esse projeto novo para levar o homem à Lua, uma dificuldade danada. E são praticamente a mesma tecnologia de 69, né? O foguete. Sim, não Se muda. realmente o governo americano tivesse extraído ali de alguma aeronave alienígena, alguma tecnologia, não estaria agora essa dificuldade para mandar o homem para a Lua novamente, né? Então isso é boato. A Área 51 ali basicamente é uma área militar. Mas, Albert, só para fechar essa pergunta sua aí, sobre o universo, né, sobre essa percepção de evolução, tem um cientista aí que sempre fala contra a ufologia, né, que é impossível os alienígenas chegarem aqui. Aí ele sempre usa aquele mesmo jargão. Porque a velocidade da luz é X, que da estrela mais próxima até aqui seriam 4 anos. Quer dizer, ele tenta usar a nossa régua de conhecimento. Aí ele fala que as leis da física são as mesmas do universo. Concordo. Porém, por esses seres, a coisa já está muito mais desenvolvida. Por exemplo, no século XIX, quando surgiram as primeiras locomotivas, os cientistas achavam, no século XIX, que se o ser humano passasse dos 30 km por hora, ele morria. Isso, os cientistas da época. Então eles falavam assim, poxa, se colocar uma pessoa dentro daquela locomotiva, passar dos 30 km por hora, ela vai morrer. E hoje nós temos 600. trem-bala aí que viaja 500 km por hora. O curioso é que o argumento maior deles é o seguinte, que a distância é muito grande. Para você chegar daqui a Alfa do Centauro, você demora 4,5 anos-luz. Então você demoraria, na velocidade da luz, 4 ou 5 anos para chegar lá. Ocorre que eles esquecem que existe o pulo do gato. Esses seres já inventaram, já descobriram. Outra tecnologia. Uma forma, outra tecnologia. Pode, inclusive, ter outras, por exemplo, viajando por canais espaciais. As leis da física são iguais para todos, para nós e para os alienígenas. Porém, eles têm a capacidade que nós não temos. Está presente na live a Carol. O ET deve ser até melhor que o ser humano. Que hoje o ser humano está complicado, né, gente? Eles me perguntam assim, por que esses seres não fazem contato com a gente? Já me fizeram essa pergunta nesses 34 anos diversas vezes. Todos né? Eu respondo de uma forma bem simples. Nesse livro, Os Invasores, a conclusão dele é justamente essa resposta. Mas eu vou dar só um spoiler aqui, assim, qual civilização realmente inteligente vai querer contato com o ser humano? Que é um povo que destrói o seu semelhante. Pois é, mas que destrói a sua natureza. Aí entra o contraponto que eu falo. Para eles chegarem ao grau de evolução que eles chegaram, eles tiveram que passar por isso. Eles não nasceram, por exemplo, bonzinhos, cheios de tecnologia. Mas eles têm a autopreservação, esse que é o problema, né? O que aconteceu no mundo deles lá, na épocas prísticas, né? Época que eles começaram a se formar. Vocês acreditam que Enoque, da Bíblia, foi embora numa nave? A ufologia tem pesquisadores que são especialistas nessa área a gente fala ufo-arqueologia, que estuda, né, os registros do passado, inclusive na Bíblia e outros livros históricos, né? Sim, então são interpretações que cada um faz da sua maneira. Elias, né? Elias que foi no carro de fogo, visão de Ezequiel e tantas outras, né? Fala aquela coluna de fogo que se guiava, né, o Moisés no deserto à noite. Fogo à noite e uma nuvem durante o dia. Né? Então, quer dizer, aí tem uma parcela de pesquisadores da ufologia que associam isso a fenômenos ufológicos. Agora, mas eu quero dizer claro o seguinte, isso aí, eu até respeito a ufo-arqueologia, mas eu não gosto de participar dela porque eu acho que nós vamos ficar presos no passado. Nós sabemos que eles existem, que eles estão aqui. Então vamos olhar para frente, vamos pesquisar o que eles estão fazendo aqui. Aliás, uma grande pergunta. O que esse povo quer da gente? Se nós somos tão derrubados, nós somos tão agressivos, nós somos tão... O que esse povo faz aqui? Eu não sei se eles vão... Porque o que a gente nota é o seguinte, eles sabem tudo, rigorosamente tudo sobre nós. E nós não sabemos nada sobre eles. E a ufologia... Deixa eu só engatar
Ele falou se a gente tem medo disso. Sim, vocês têm medo de represário, porque hoje vocês estão falando sobre ele, mostrando... Por exemplo, as pessoas acreditam que nós, ufólogos, nós somos vigiados, né, pelos militares, tem essa coisa, muitos acreditam nisso. Eu para ser sincero, eu sou na ufologia há 34 anos. Aconteceu um fato comigo com o Albert em 96, em fevereiro de 96, né, que eu e o Albert, a gente foi em Januária, onde teria caído um objeto uma semana depois do caso Varginha. Uma semana depois. Eu e o Albert, nós estávamos lá em Januária, na época, mais de 8 horas de viagem. Carro, né? E eu vou resumir aqui, tá? Os pescadores lá, os funcionários de um grupo de pesca viram um objeto cair na mata. Isso durante o dia. Durante o dia, um objeto. Só que ele não tinha certeza se o objeto realmente caiu. Ele viu um objeto no céu fazendo os movimentos oscilatórios e teria caído na mata. Eu e o Albert, nós fomos lá, fizemos 2 equipes, atravessamos de barco. Esse vídeo está no canal da OVNI Pesquisa e está saindo também aqui no livro dos invasores. Então, lá no meio dessa mata, a gente dividiu as turmas para procurar alguma evidência de alguma marca de pouso, alguma coisa assim. Mas ocorre o seguinte, onde esse objeto caiu foi numa ilha que se formava na baixa do Rio São Francisco. Aí, o que acontece? Lá nessa mata, a gente encontrou isso aqui, ó. Eu trouxe aqui para você mostrar. Mostra a primeira foto dos caras aí que... Aqui é um dos funcionários que viu, né, o objeto. Os OVNIs de Januária. Interessante aqui que eu vou mostrar para você aqui. Deixa eu tirar aqui da pasta. O jornal lá da... Você está vendo aquela parte de baixo que está no laranjado ali? É o formato do objeto que caiu. Tem como colocar aqui, João? Colocou lá. Beleza aqui, galera. Essa que está embaixo do laranjado é o formato do objeto que aquele cidadão que está ali embaixo viu caindo. Tá vendo? Ele e um outro colega dele. Aqui, ó, esse aqui é o jornal lá de Januária, ó, a hora de Januária. Mas aqui tem parece que uma escrita, né? Eu vou te mostrar aí, eu vou te mostrar a placa. Aqui é o jornal lá de Januária, que falou sobre eu e o Albert, ó, caçador de ET em Januária, tá vendo? Isso aí foi quando a gente foi lá a primeira vez, que a gente foi lá 2 vezes. A primeira vez a gente foi, depois na segunda expedição que a gente conseguiu localizar isso aqui. Isso aqui é antigo, né? Porque o jornal custava 50 centavos. Essa placa foi encontrada. É a tal da placa. Essa placa aí foi a placa mais fotografada da história. Porque ocorre o seguinte, nós atravessamos o rio, fomos lá... Mostra aqui, aí para os seus... Então essa placa aqui vocês encontraram lá. Lá no local onde teria caído o objeto, segundo... né, o pessoal que viu. Aí, ela foi analisada nos melhores laboratórios de Minas Gerais, da CBMM em Araxá. E o que ela é? É uma placa de cobre, normal. Sim, estou vendo aqui, cobre. E as gravações, provavelmente feitas de broca mesmo, e ela não é simétrica, ela não é uma peça de precisão. Ela tem, né, diferenças. Estou vendo aqui. Curioso dessa placa é o seguinte, são as escritas. Ou se isso é escrito, eu não sei. Às vezes pode nem ser escrita. Não? Caramba. Então a gente... essa placa aqui vocês acreditam que veio de uma espaçonave? Não. Nós não acreditamos Nós encontramos isso lá. Isso aí. Então, assim, pode não ter nada a ver com o caso em si, mas... E quando a gente encontrou, parece que ela tinha acabado de sair do forno. Ela estava... Sabe quando o cobre sai ali da... Ele está brilhando. Essa placa estava brilhando. E o interessante é o seguinte, aí que mostra a diferença de um pesquisador científico, dessa turma aí, né, a maioria aí, os youtubers aí que dizem que são ufólogos. Aqui são alguns registros ocorridos em várias partes do mundo, na época, mostrando objetos que foram vistos semelhantes ao que foi visto lá em Januária. Na Inglaterra, Califórnia em 1999, Inglaterra em 2003. Tá vendo? São objetos semelhantes ao que foi descrito lá pelos funcionários do Clube de Pesca Carcará. Então, assim, a gente faz todo esse levantamento de pesquisa, né, para poder chegar numa análise final. Aqui são, para você ver aqui, são as peças, né, do laboratório da CBMM, da análise da placa. A gente faz tudo.
Fez tudo. Inclusive, isso aí é uma escrita, eu não sei, né? Não existe no planeta Terra nada que tivesse elementos disso aí. Aí, ó, o Albert tinha cabelo ainda aqui, ó, quando a gente encontrou a placa. Caramba! Tá vendo? Produção, vê se consegue pegar isso aqui, João, por favor. Isso é uma foto icônica, né? O Albert cabeludo. Tá bem pertinho aí. Não, aí deixa eu concluir com relação ao negócio da perseguição. Aí o que aconteceu? A gente chegou lá em Januário, depois que encontrou essa placa, e nós demos uma entrevista para a rádio. Não vou lembrar. Não sei o que é lá de São Francisco, não. Não, tá escrito aí o nome da rádio aí, eu vou lembrar aqui. Aí a gente deu uma entrevista na rádio, e aí a menina da rádio falou assim que nós tínhamos encontrado uma placa de um pedaço de um disco voador. Nossa. E aí eu virei pro Albert e falei assim, Albert, eu vou embora para Belo Horizonte. Eu falei com a Paula, pega o ônibus essa noite e some, deixa que eu seguro a onda. Aí eu peguei o ônibus da Gontijo para voltar, e eu vim dentro do ônibus pensando assim, imagina se esse ônibus é parado, entra aqui algum militar e me toma essa placa. Pelo contrário, vim a viagem inteira tranquilamente, cheguei, essa placa foi enviada para Araxá para ser analisada, levei essa placa em todos os lugares, nunca. Então, que o pessoal, tem muitos ufólogos aí que se acham, né, importantes demais e que acham que realmente a Força Aérea Brasileira está ali seguindo seus passos, mas eu não acredito muito nisso. Então você não tem essa... Não, essa neura não. Aí tem muitas perguntas, o chat está bombando, não vou conseguir as perguntas de todo mundo. A Carol, gosto de peculiaridade, amo quando falam de ciência, são loucos, gosto de diferentes e interessantes. Foi a pergunta, a comentário aqui da Carol. Não seriam esses efeitos, essas aparições, efeitos alucinógenos? Não, porque, como diz, são objetos que são detectados em radar, são fotografados, são filmados. Então a pessoa não está ali à base de radar não sofre alucinação, então, né? Radar ainda não está nesse nível. A Joana Dark, nos anos 90, muitas mulheres diziam que seus filhos foram gerados em contato com os ETs. O que vocês sabem sobre isso? Olha, é o seguinte, o Albert até fez um comentário no Radiocast sobre isso, depois eu até procurei saber. Na realidade, eu até procurei dados sobre isso, mas não existe nada substancial mesmo, assim, com comprovação científica sobre isso. Existem livros de alguns pesquisadores que alegam que os aliens usam as mulheres, né, como experiência, né? Vai engravida a mulher. Tem um filme ali, né? Usa a mulher para gerar um ser e depois retiram. Tem um filme chamado Intruders. Mas como tem muitos Intruders, filmes Intruders, você procura lá Intruders de Buddy Hopkins, sabe? Aí é 1992. É uma saga que as várias mulheres dos Estados Unidos estavam narrando que elas estavam sendo inseminadas por seres estranhos. Como barriga de aluguel, né? Como barriga, quando dava 3, 4 meses, eles iam lá, tiravam a criança. Porém, não existe assim, nada que comprove isso, sabe? Então é um terreno muito pantanoso da ufologia, que a gente não gosta nem de entrar. Tanto é que na OVNI Pesquisa, a gente está indo já tem 6 anos da revista, está indo agora para o número 20, tem alguns temas que a gente nunca pautou e nunca vai pautar. E esse é um deles. A não ser que tenha uma coisa, né? Tem uma coisa bem substancial. Porque não tem substância, né? Não vale a pena entrar, não. Por que o Brasil, se o mundo é tão grande? Ou seja, porque tantas aparições aqui no Brasil, mas essa pergunta vocês já responderam. Na verdade, é o mundo inteiro. Não, acontece casos no mundo todo, né? Na Europa, Ásia, mundo todo. O Brasil, porque é o seguinte, o Brasil é um país realmente privilegiado. Nós temos aqui, né? A terra é maravilhosa, né? É um país tropical e de ponto a ponto, tudo que você planta, quer dizer, é uma riqueza gigantesca. Fauna, flora, tudo. Por exemplo, a Serra do Cipó, pouca gente sabe disso. É um dos locais onde aparecem mais objetos voadores não identificados do Brasil, aqui a Serra do Cipó. E eu pesquisei ali durante décadas. E a Serra do Cipó, ela tem mais espécies por metro quadrado que a própria Amazônia. Caramba! A Serra do Cipó. E pouca gente sabe disso.
Então, assim, é porque a Amazônia é aquela floresta gigantesca, porém, ela é muito esparsa. Aqui na Serra do Cipó, a coisa é mais concentrada. Então, por metro quadrado, ela tem mais espécies do que a Amazônia. E é uma região que cientistas do mundo inteiro vêm aqui para poder isolar, né, substâncias de plantas para fazer medicamentos, tudo. Talvez isso explique aí, né, a teoria. A riqueza de cristais, de grutas, o surgimento de tantas sabe? naves ali. O próprio Úvio pesquisou mais de 1.500 casos na região da Serra do Cipó. 1.500 Se pegar a região eu e Paulo, nós estamos tentando fazer a rota dos discos voadores, vamos pegar ali das margens direita e esquerda do Rio das Hélices e subindo aquilo ali até Diamantina. É porque a Cordilheira do Espinhaço, ela começa aqui no centro de Belo Horizonte, praticamente, né? E vai até Mucugê, na Bahia. É uma cadeia montanhosa que corta ali a Serra do Cipó, fala Cordilheira do Espinhaço. E é justamente nessa espinha que ocorre a maioria dos casos. Tanto é que Mucugê, na Bahia, é um dos locais na Bahia onde ocorreram no passado a grande maioria dos casos. E para quem não conhece a Serra do Cipó, durante a noite o céu é maravilhoso. É maravilhoso. É lindo, é lindo. É assim, a quantidade de estrelas enorme. Você consegue enxergar as estrelas e a gente tem aquela sensação. Às vezes quando você pega aquele que você deita, assim, quando tem aquela chuva forte, que é aquela limpeza da atmosfera, você tem a noção que o céu está aqui na sua, né? Exatamente isso. É assim, ali você tem aquela noção quando Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua tenda, olha para as estrelas do céu. Maravilha. Gente, nós temos já está findando. Hoje rendeu demais. Foi maravilhoso aí a colocação de vocês. Tem muitos comentários aqui que eu não vou conseguir ler todos os comentários. Manda pra gente, que aí a gente o Cleiton Silva fez mais uma pergunta. Cristiano, a Kézia Mara. O que Varginha de Minas Gerais, São Tomé das Letras... São Tomé das Letras, respondendo de acabar o programa. São Tomé das Letras, gente, não tem nada. Aquilo ali é só lenda, turismo. Ali, porque é o seguinte, São Tomé das Letras fica próximo de Baipendi, de luminárias, de cidades que no passado tiveram muitos contatos. Então, São Tomé das Letras mesmo, eu já estive lá 2 vezes, o Albert também. Eu conversei com vários proprietários de pousadas lá e eles falam, olha, aqui não acontece nada não. Então é mais uma atração turística. É turístico, mas é um lugar muito bonito. Pode ter ocorrido alguma coisa lá, mas estou na ufologia há 34 anos. Até hoje, eu não conheço um relato realmente digno de nota que ocorreu em São Tomé. Maravilha.